Olá, querido concurseiro! Como você está? Eu espero que você esteja bem e que os estudos estejam de vento em popa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que possivelmente pode cair na sua prova nos editais que estão por vir, que são as alterações que aconteceram este ano, no ano de 2022, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles ainda não entraram em vigor na data desta aula que eu estou fazendo para você, mas logo em breve vão entrar. Ela foi feita aqui, no dia 24 de maio de 2022. E esta lei, ela entra em vigor após decorridos 45 dias. Então, entre julho e agosto vai estar aí entrando em vigor estas alterações. Então vamos lá, se você gostou desse vídeo, já curta e se inscreva, porque sempre nós estaremos aqui trazendo novidades de estudos para concurso. Quais são os artigos que foram alterados? Você vai observar o artigo 18b, que foi acrescentado 70A, 70B, 136, 201 e 226. Esses foram os artigos que foram alterados neste ano de 2022. Então, vamos ver quais foram as alterações. No 18B, que fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, e justamente lá que vai falar sobre o tratamento com castigo físico ou cruel e degradante. Então, foi acrescentado esse item aqui, o sexto, que fala sobre a garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Então, foi acrescentado aí, tá certo? Esse item, o item 6. No 70A, que fala sobre a prevenção de ameaças, foi também acrescentado vários itens a esse artigo 70A, que fala sobre as políticas públicas com relação à prevenção de ameaça contra criança e adolescente. Então, o item 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 itens foram acrescentados, tá? Então, vamos ler cada um deles para você ficar por dentro de tudo. No item 7, a promoção de estudos e pesquisas de estatísticas e de outras informações relevantes às consequências e à frequência das formas de violência contra a criança e adolescente para a sistematização de dados nacionalmente unificados e a avaliação periódica, deixa eu voltar aqui, dos resultados das medidas adotadas. Isso tudo a favor da criança e do adolescente contra essas ameaças, não é? Então, a promoção de estudos, né, e pesquisas sobre esse assunto. Item 8. Respeito aos valores da dignidade da pessoa humana, de forma a coibir a violência, olha só, o tratamento cruel ou degradante e as formas violentas de educação, correção ou disciplina. Item 9, a promoção e a realização de campanhas educativas, olha aí as políticas públicas entrando, direcionadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, incluídos canais de denúncias existentes. 10. A celebração de convênios, de protocolos, de ajustes, de termos e de outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, com o objetivo de implementar programas de erradicação da violência, de tratamento cruel ou degradante e de formas de violentas de educação, correção ou disciplina. Então, aqui vai celebrar, né? Vai vibrar com a implementação desses programas que ajudam na erradicação da violência contra a criança e o adolescente.
Item 11. A capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos profissionais das escolas, dos conselhos tutelares e dos profissionais pertencentes aos órgãos e as áreas referidas no inciso 2 desse caput, para que identifiquem situações em que crianças e adolescentes vivenciam violência e agressões no ambiente familiar. Então, próximo inciso 12, vai falar sobre a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, bem como de programas de fortalecimento da parentalidade positiva, da educação sem castigos físicos e de ações de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Inciso 13. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino. Todos, né? Vocês lembram aí, quem já estudou aqui, ó, aqui tem uma aula falando sobre isso, na LDB, dos níveis, né? Que é a educação básica, o ensino superior. Na educação básica nós vamos ter a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, não é mesmo? Então vamos ver aí a continuação aqui desse artigo, desse inciso. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino dos conteúdos relativos à prevenção, à identificação e à resposta à violência doméstica e familiar. Esse aqui se tratando do artigo 70A. E o artigo 70B ele foi alterado. Veja só, olha como ele era. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus-tratos praticados contra criança e adolescente. Foi alterado. Na verdade, ainda vai acontecer a alteração, né? Daqui a uns dias, esse artigo vai ser alterado. Então, como é que ficou? Artigo 70B. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas, foi ampliado aí as áreas, né, da saúde e da educação, ele frisou aí especificamente as áreas, além daquelas às quais se refere o artigo 71. Então, ele adicionou outras áreas, né, a da saúde e da educação. Entre outras, expandiu ainda mais, né, deve contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crimes praticados contra a criança e o adolescente. Aqui fala de casos de maus-tratos. Aqui vai falar sobre crimes praticados. Então, atentos aos novos editais que estão aí para sair. Se o ECA estiver no seu edital nos próximos dias aí, fique atento a essa alteração. O 136, o artigo 136, que fala sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Então, foi adicionado alguns incisos, né? O 13, o 14, o 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha só, muitos artigos acrescentados. Vamos ler cada um deles, tá certo? E um detalhe. Se você gostou desse vídeo e está te ajudando, não esquece de curtir e se inscrever, que nos ajuda muito. 98% das pessoas que assistem às nossas aulas aqui não são inscritos. E aí? Não custa nada você apertar esse botãozinho aí de se inscrever. Então, vamos lá, artigo 136. E esse material aqui vai estar disponível para todos aqueles que participam do canal do Telegram, que eu vou deixar aqui também disponível para você. Inciso 13. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor. Atender a criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar ou submetido ao tratamento cruel ou degradante
ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina a seus familiares e as testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. Mais uma atribuição do Conselho Tutelar, que é representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daqueles já concedidos. Inciso 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Inciso 18. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Inciso 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. E o 20, representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Esses foram acrescentados, eles não foram modificados, foram acrescentados nas atribuições ao Conselho Tutelar. E mais o artigo 201, que fala sobre o Ministério Público, foi adicionado o item 13, intervir quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Já o artigo 226, que fala sobre os crimes, foi adicionado o parágrafo 1º. Aos crimes cometidos contra a criança e adolescente, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Essa lei que fala sobre os ajuizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. E foi acrescentado o parágrafo 2º. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. E se você gostaria de aprender de forma bem mais prática e fácil, o ECA nós temos em mapas mentais. São vários mapas mentais, mais de 45 mapas mentais voltados para o Estatuto da Criança e do Adolescente, com imagens, setas, cores, tudo para facilitar o seu entendimento sobre esse artigo, sobre todo o ECA. Então, você vai ter tudo muito bem explicitado e da forma que você aprende com os mapas mentais, memoriza de uma forma bem mais fácil, e quando é a hora de fazer as questões, é como se você pudesse rever o mapa mental na sua mente. Então, vou deixar o link aqui na descrição. E não esquece de curtir e de se inscrever e de adquirir o ECA em mapas mentais. Bons estudos para todos vocês!